Então, boa noite a todo mundo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. É um prazer imenso voltar aqui. Não me lembro quando foi exatamente a data, mas não faz muito tempo que estivemos aqui. Então, que possamos juntos aí cultivar algumas reflexões sobre o olhar carinhoso e caridoso do nosso Mestre Jesus, que possa nos amparar e nos auxiliar e especialmente nos guiar para que a gente possa fazer desse momento um momento de frutificação de reflexões que vai nos auxiliar muito. E no caminho para cá, eu tentei puxar na memória o tema que nós tínhamos tratado na última vez e confesso que eu não consegui, mas nesse caminho, ou desde hoje cedo, me veio assim uma intuição para a gente falar de um tema que é comum, aliás, é muito comum aqui no nosso meio, no ambiente espírita principalmente, que é a nossa tão conhecida reforma íntima, né? Que na verdade é aquela busca, como já foi bem dito na oração, como está escrito aqui na mensagem, né? Não acredito que seja obra do acaso, mas o intuito hoje não é que a gente se esforce para achar uma definição em que a gente pudesse recomendar para cada um, olha, isso aqui é o movimento de mudança interna ou de reforma íntima que a gente chama. Não. Na verdade, a intenção de usar e de falar sobre esse tema hoje, de trocarmos as nossas experiências sobre esse tema hoje, é para usar justamente o momento em que nós estamos vivendo hoje, para aproveitar desse momento e aguçar um pouco mais as nossas reflexões. Hoje, esse momento, que é o momento que faz eu olhar para você e ver uma série de rostos aí com máscara, né? Que a gente já está vivendo aí, vamos quase completar 12 meses, né? Se arrastando essa situação, que obviamente não é uma situação agradável, é uma situação por demais tumultuária muitas vezes. Se a gente, como nós conversávamos aqui no início, se a gente se deixar levar pela busca, às vezes não muito apurada ou não muito bem escolhida de informações, eu quero dizer, se nós ficarmos assistindo o noticiário de manhã, de tarde à noite, vai chegar à noite, a gente vai estar bem ruim mesmo. E aqui eu não estou emitindo nenhuma opinião sobre o noticiário, mas enfim, nós estamos vivendo um momento diferente, estamos convivendo com uma situação que está exigindo de nós comportamentos diferentes, e essa é justamente a tônica da reforma íntima. Quando a gente fala assim, por que vocês estão aqui hoje, né? Por que eu estou aqui hoje? Está todo mundo aqui, como os nossos irmãos aí, evangélicos, católicos, enfim, cada um cultivando a sua crença, debaixo do seu determinado culto religioso, mas todo mundo está procurando essa melhora. Para uns, às vezes, a melhora é um restabelecimento de saúde, às vezes para outros é uma conquista, quem sabe, material. Para a maioria de nós é um esclarecimento sobre caminhos a seguir, porque na nossa rotina diária a gente se depara com dificuldades, para não dizer enfrentamentos, nas relações com o nosso próximo, como foi dito aqui na oração. Então, quando a gente diz que a gente vem aqui em busca dessa força, é preciso que a gente tenha coragem para se perguntar, né? Se eu estou aqui buscando uma auto-melhora, que é o que seria uma melhora de mim mesmo, uma melhora íntima, uma reforma íntima, a gente pode dar diversos títulos a isso, eu precisaria, numa conversa sincera comigo mesmo, ter a coragem de me perguntar o que eu quero mudar em mim, né? E mais ainda, ter a coragem de me perguntar assim, será que as forças que eu estou dedicando no percorrer desse caminho, será que os caminhos que eu estou trilhando em busca desse objetivo são aqueles mais seguros para que eu possa
alcançar esse objetivo. E quando eu disse que assume particular importância a gente falar sobre isso num período como que nós estamos vivendo agora, porque é justamente nos momentos de maior dificuldade é que a gente busca essas melhoras. Aliás, muitas vezes são nos momentos de maior dificuldade é que a gente enxerga que a gente, porventura, não está caminhando para o lado que a gente queria levar a nossa vida. Esse provavelmente seja um grande desafio, talvez o maior, do Espiritismo. Porque ao mesmo tempo que ele condensa aqui uma tecnologia imensa de informações para nós, para que a gente possa utilizar na nossa vida, utilizar, como disse aqui na mensagem, utilizar as circunstâncias, as situações, para que a gente possa ter essa fraternidade profundamente sentida e mais, vivenciada sinceramente, que é o que diz aqui. Esse é o grande desafio do Espiritismo. Por quê? Porque quando ele entrega para nós um manancial tão grande de informações tão sintetizadas, ele vai dando para nós um caminho muito reto em que a gente tem que seguir, E quando ele faz isso, na intenção de nos fazer olhar o cristianismo, que essa pureza do cristianismo que ao longo dos tempos a gente foi perdendo. Ele foi sendo, vamos dizer assim, invadido por situações ou por interesses políticos, muitas vezes, e que foi descaracterizando essa essência. E o Espiritismo vem justamente colocar essa luz e dizer para nós, com extrema humildade, porque o Espiritismo ele não vem com o objetivo de formar espíritas apenas, ele vem com o objetivo de formar cristãos, ou seja, vem com o objetivo de nos fazer, nós que nos chamamos de cristãos, olhar o quanto que das nossas condutas, dos nossos pensamentos de hoje, se adequam ao cristianismo puro, como ele nasceu, Então, nessa tarefa de tentar tirar esses apêndices que foram colocados e introduzidos ao longo dos anos a essa pureza do cristianismo, o Espiritismo enfrenta uma grande dificuldade, porque embora ele nos dê essa tecnologia tão avançada, ele vem e diz assim, é você quem vai construir o seu caminho, É você quem está construindo o seu caminho e as consequências ou as dores que você passa hoje são consequências de erros que você tem cometido ou cometeu nessa ou em outras existências. Muitas vezes o movimento espírita parece que joga um fermento só em cima dos erros, A gente fala de mudança, de reforma, mas parece que a gente, no movimento, a gente tem uma tendência a só elevar o lado da responsabilidade, mas não, se a gente está aqui é porque a gente está com a oportunidade de fazer diferente, de mudar. Como disse o nosso querido Chico, que deixou uma mensagem lindíssima para nós, a gente não pode mudar o que já passou, Nós não podemos fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e construir um novo final, E quando a gente pensa na nossa missão aqui, Quando a gente pensa em que a gente está aqui, como disse o Cristo, para aprender a amar, e desse amor a gente vai colher só aquilo que a gente plantou, não é assim que ele diz para nós? A cada um será dado segundo as suas obras. E a missão nossa como cristãos não é aprender a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E a partir daí tem uma série de pilares ou de princípios que o próprio Cristo deixou para nós, nos orientando como é que a gente faz para buscar essa cristandade dentro de nós, Como se a gente fosse um dínamo de luz. Vocês já ouviram um aparelho, um dispositivo que chama dínamo? Você vai girando assim, e ele vai produzindo luz. É isso. Acontece com a gente. Isso somos nós, espírito, estejamos encarnados ou não. Nós produzimos luz enquanto nos movimentamos rumo a produzir essa fraternidade aqui
né, cuja intenção é fazer com que ela seja sinceramente, profundamente sentida e sinceramente vivida. E quando o Espiritismo faz isso com a gente, coloca a responsabilidade das nossas colheitas nas nossas mãos ou nas mãos do nosso plantio, a gente tem uma ideia muito clara e esclarecedora demais de que a gente só vai conseguir colher aquilo que a gente plantou. Mas, ao mesmo tempo, isso chega colocando medo na gente, né? Porque muitas vezes a gente prefere ficar de braços cruzados do que sair a semear, do que plantar. E mesmo assim, já sabendo de tudo isso, se não formos vigilantes, a gente ainda se atormenta esperando colher aquilo que a gente não plantou. É por isso que esse momento da pandemia que nós vivemos é um momento ímpar para que a gente possa fazer esse encontro com a gente mesmo e definir quais são os nossos objetivos de mudança, né? Definir o que é que me faz vir aqui assistir essa palestra hoje, o que é que me faz vir aqui fazer essa palestra hoje, o que é que faz muitos de vocês aqui se envolverem para que essa casa divina esteja sendo o símbolo mais puro do cristianismo. Qual é que é o símbolo mais puro do cristianismo? É o Cristo assim, ó, né? De braços abertos. Quando a gente tem uma casa como essa aberta, quando a gente passa por um sofrimento, é aí que a gente percebe a cristandade viva, a luz. Ou seja, não é objetivar a ser eu firme como rocha e que vou aguentar todos os trancos que a vida reservou para mim. Eu vou aguentar, mas muitos deles que eu nem conheço, eu vou ter que aprender a aguentar. E para isso, o trabalho cristão, a referência cristã é justamente eu, nesse caminho, cultivar corações para que eu possa saber, para que eu possa ter onde buscar ajuda. O objetivo é me fortalecer, mas o trabalho cristão, ele é essencialmente de cooperação. É por isso que nós estamos juntos. É por isso que a gente não tem medo de afirmar que a reencarnação não erra de endereço. Nós estamos juntos é porque a gente tem muitas contas a ajustar, sim, e a gente tem muitas conquistas a utilizar para esses ajustes, né? Ou seja, eu vejo muitas pessoas repetirem assim, nossa, hoje eu estou experimentando dores, provações, às vezes até expiações, de tanta coisa errada que eu fiz para trás. Oh, tudo bem. Nós estamos na escola, significa que nós não aprendemos, né? Por que você vai à escola? Você vai à escola para aprender. Se nós estamos aqui matriculados, vamos dizer assim, na escola onde se ensina a amar, como Cristo disse para nós, é sinal que a gente ainda não aprendeu a amar. Nós estamos justamente aqui para isso. Mas também, se a gente olhar para trás, tem um lado muitíssimo positivo que hoje nós somos o que de melhor nós já fomos também. Do mesmo jeito que a gente vem acumulando erros, a gente vem acumulando acertos também. Ora, é essa a lógica desse movimento de mudança interior, de mudança íntima, né? E aqui é preciso que a gente aproveite esse momento para a gente fazer uma reflexão, porque dentro do movimento espírita existe, parece que uma ideia rondando assim, que quando a gente decide se mudar, a gente decide se melhorar, a gente decide trabalhar para alcançar ou conquistar essa fraternidade aqui, parece que a gente já se reformou, né? Parece que a gente já santificou. Tem uma ideia que corre aí às vezes em alguns comentários, né, no meio espírita, de assim, não, o espírita não pode fazer isso, o espírita não pode ficar nervoso no trânsito, espírita não faz isso, espírita não faz aquilo, espírita não chora em velório. Pera lá, atrás dessa fala toda aí tem uma ideia de que o espírita é um ser já evoluído. E aonde que é isso? Muito pelo contrário, o espírita é um ser em evolução tal como qualquer outro.
Até porque se eu decidir me tornar espírita hoje, eu mudei alguma coisa em mim? Não mudei nada. Eu só decidi, né? É preciso que eu tenha a vontade, porque a liberdade é a regra mestra, né, dessa obra divina, mas é preciso que eu tenha atitude. Porque não adianta eu ter vontade de plantar. Eu preciso ter a atitude de plantar, porque senão, só com a vontade, eu não vou conseguir colher depois. E nesse ponto, o Espiritismo assusta, né? Porque a gente vem de encarnações em encarnações sendo doutrinado a colher frutos que a gente não plantou. A gente vem sendo doutrinado, ou não vem sendo doutrinado, a controlar e a comandar as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Mas sim, deixa, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e depois você vai lá e pede perdão. Pedir perdão é ótimo, mas perdoado eu posso estar. Mas e a reparação daquilo que eu fiz? Eu preciso ainda fazer. Eu preciso ainda me movimentar, agir, para que eu possa, de fato, colher esses frutos. Então, quando a gente fala desse movimento de reforma íntima, a gente precisa ter com muita clareza que decidir se mudar, decidir reformar a si mesmo, não nos garantiu ainda nada. Nos garantiu, sim, abrir os olhos para que a gente possa usar toda essa tecnologia aqui para mudar os caminhos. Ou seja, o que é mudar a mim mesmo, reformar a mim mesmo? É olhar para mim, enxergar o caminho que eu estava seguindo, né? Entender, aceitar a ideia de que eu não quero mais aquele caminho e quero outro, e a partir daí me esforçar a seguir esse outro caminho. E não é isso que a gente faz aqui? Quando a gente vem assistir uma palestra, participar de um estudo, participar de um trabalho caridoso que seja um trabalho material. Eu percebi que vocês têm uma ampla área aí, deve ter uma assistência aqui, provavelmente não funcionando agora, não sei, mas enfim, qualquer trabalho. Porque assim, se a gente parar e raciocinar um pouquinho nisso, muitas vezes a gente se diz em movimento de autoconhecimento, de automudança, de reforma íntima, mas se a gente se deparar e perguntar assim, o que é que eu estou fazendo para isso? Para essa reforma íntima? Para que caminhos ou para que rumos eu estou seguindo nesse movimento de mudança minha? Ou seja, será que eu consigo olhar para mim, ou será que eu já fiz isso de olhar para mim e identificar onde eu estou, para que lado eu estou caminhando, e identificar exatamente as mudanças que eu fiz para que me levem aí agora as minhas novas condutas, meus novos pensamentos, meus novos sentimentos para o caminho que eu quero, né? Muitas vezes a gente se pega acumulando repetidamente participações em atividades caridosas, o que é excelente, só que muitas vezes a gente se esquece que o nosso envolvimento com as atividades caridosas, eles servem de instrumento para mudar nós mesmos, né? Quando a gente vai fornecer uma sopa, um alimento para alguém, um café, uma comida, alguma coisa que seja, quando a gente vai oferecer, não necessariamente, ou nem sempre, algo material, né? Eu posso simplesmente oferecer um ombro amigo, acolher alguém que está em sofrimento, ouvir com alguma paciência e com alguma fraternidade e tentar achar dentro dessa tecnologia toda alguma instrução que possa auxiliar aquela pessoa. Isso é um exemplo típico de caridade, mas muitas vezes a gente enfileira, né, na nossa vida atividades ligadas à caridade, só que muitas delas a gente nem sequer para analisar o que é que eu mudei me dedicando àquela atividade de servir uma sopa, de ajudar no centro, de assistir uma palestra. Ou seja, é preciso que a gente tenha a ideia de que esse movimento de reforma íntima, quando ele diz assim para nós,
fora da caridade não tem salvação, ou seja, vá praticar a caridade como regra central de um bom cristão, a gente tem que entender o porquê disso. Ela vai me colocar num ambiente de vibração ótima, porque eu vou me identificar sofrimento no meu próximo, e à medida em que eu for desenvolvendo essa fraternidade aqui, eu vou desenvolvendo compaixão. E automaticamente eu deixo de exercitar o julgamento em relação ao próximo e passo a auxiliar o próximo, né? Aquele momento chave em que eu me compadeço do sofrimento alheio e faço para ele o que eu gostaria que fosse feito para mim, se tivesse na situação dele. Esse é o ato final de um processo todo em que eu me envolvi voluntariamente. Procurei a atividade caridosa, procurei me envolver, procurei me fazer útil, né? Procurei me fazer trabalhador ainda que seja dessa última hora. E o ato que coroa tudo isso é quando eu me compadeço daquele sofrimento alheio e faço para ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. O que é isso? Isso é o que o Cristo nos ensinou como sendo amor, não é isso? Como é que o Cristo definiu para nós quando ele disse: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? Quando ele foi questionado: mas como amar a todos? O que é amar a todos? Amar o próximo, né? O próximo como o universo, não só como aquele próximo que está dentro da minha casa, da minha família. Como é que o Cristo definiu para nós isso? Faça para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Ou seja, se coloque no lugar do próximo e aquilo que você gostaria de receber se fosse você naquela situação, faça para ele. Então, quando a gente para e olha essa prescrição quase da prática da caridade para nos auxiliar a mudar essa faixa vibratória, a gente passa a entender que naquele campo, por mais que se a gente tirasse uma fotografia de uma atividade caridosa, por exemplo, qualquer uma que seja, a gente vai conseguir identificar com clareza aquele necessitado sendo auxiliado. Mas se a gente fizer um raio-x daquilo, aquela situação está servindo para auxiliar, não é quem está recebendo ajuda, é para quem está oferecendo ajuda, porque é através dessa disposição minha que eu estou, vamos voltar lá no começo, plantando aquela sementinha de amor, de bem, de fraternidade, como diz a nossa mensagem hoje, para que depois eu possa colher isso. Então, quando a gente transmite isso para o nosso entendimento de hoje, a gente percebe com uma absoluta clareza que cada atividade que eu me envolvo, cada atividade cristã, e isso nós estamos falando em qualquer segmento religioso que seja, ou nem precisa ser num ambiente religioso, né? Porque basta a gente acordar de manhã e começar a se relacionar com os nossos, primeiro, né, os nossos familiares, a gente já está tendo oportunidades de sermos fraternais com o nosso próximo. Aliás, o nosso grande desafio é esse. É a gente vir aqui pegar essa tecnologia toda e aplicar lá onde a gente está, confinado mesmo, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa com muita clareza que cada atividade caridosa que eu me envolvo, ela serve, ela tem a finalidade de fazer com que eu cresça moral e espiritualmente com ela. Então, quem tem que aprender alguma coisa ali, numa relação entre assistente e assistido, é o assistente. Principalmente é aquele que se dispõe a ajudar. Porque não adianta nada eu ficar enfileirando, né, como se eu ficasse colecionando. Olha só quanta coisa que eu faço envolvendo, né, participando da caridade. Mas se eu não aproveito essas situações como circunstâncias para eu analisar a mim mesmo. Porque o espírita, ele é danado, ele pega isso aqui, que é uma tecnologia de ponta, e sai correndo para aplicar no outro que está em casa. Eu ouço muito isso.
nas palestras. Ah, essa palestra era para tal pessoa, essa palestra, isso que você falou era para ir para você, né? E que o campeão de receber essas recomendações é o marido, né? Ah, essa palestra aqui era para o meu marido. Ixi, esse é o campeão. Mas é verdade, quando a gente para e pensa nisso, a gente fala assim, poxa vida, será que eu tenho aprendido com cada vez que eu me envolvo numa atividade, por exemplo, de assistir a uma palestra, de fazer uma palestra ou de me envolver em algum tipo de atividade caridosa? Será que eu saí daquela atividade melhor do que eu entrei? Porque esse é o intuito. A reforma íntima que a gente tanto busca, prega e que nos movimentou a virmos até aqui hoje, é justamente um conceito de um processo. É dia a dia, é todo dia. E a palavra-chave, a palavra de ordem, é recomeço, né? Porque hoje a gente tem uma ideia de que a gente está na escola onde se aprende a amar e que a gente... como é que a doutrina diz para nós? Qual que é o nosso guia e modelo? Jesus. Mas como é que nós vamos conseguir? Como é que nós vamos conseguir chegar ao nível de Jesus numa encarnação? Quem é que vai conseguir aqui? Ninguém vai, né? Mas a gente já tem a informação de que a gente vai ter diversas oportunidades para isso. Ótimo, é isso mesmo. A gente tem que se espelhar nisso, nesse guia, nosso modelo, e nos dedicar cada vez mais em cada encarnação. Tem uma passagem curiosa que até vem a calhar, porque dela participou aquele imenso benfeitor que dá nome à casa de vocês aqui. E ela está relatada num livrinho que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, inclusive. Escrito, não lembro o médium agora, mas o espírito é Hermâncio Dufour. E olha que interessante. Aquele conhecido Hospital Esperança, que a gente conhece, cujo o grande fundador e mentor, dirigindo junto, inclusive, um hospital no plano espiritual criado para receber os espíritas que estavam e ainda estão desencarnando, ainda muito atordoados e atribulados. Olha que interessante isso. Nós espíritas que temos toda essa informação na mão, estamos desencarnando atordoados, atribulados, ao ponto de necessitar de uma ala específica desse hospital, destinada a receber nós espíritas. E foi feito ali eles chamam lá, de uma reunião de líderes, de uma liderança espírita, que foi aproveitada a virada, o clima positivo da virada do ano de 1999 para o ano 2000, né? E foram reunidos ali 1000 líderes espíritas aqui do nosso país em desdobramento, para uma palestra de orientação sobre isso, sobre a reforma íntima, conduzida pelo Hermâncio Dufour, pelo Bezerra de Menezes e pelo Eurípides Barçanufo. E o que chamou a atenção disso, eu não vou agora me recordar as palavras exatas, mas o conteúdo daquela palestra dirigida aos líderes espíritas era justamente isso. Era uma orientação, um chamamento, uma instrução de que muitas lideranças espíritas estavam envolvidas em diversas atividades caridosas, mas não estavam aproveitando a chance de engrandecer-se moralmente passando pelas situações. E por isso estavam desencarnando tão atribuladas e atordoadas. Então, o que eu quero dizer é que o resumo, se vocês quiserem pegar esse livro, chama Reforma Íntima Sem Martírio. E o resumo é justamente isso, é uma orientação para que a gente compreenda que o envolvimento com a caridade como sendo instrumento para a execução dessa reforma íntima é um instrumento para a minha melhora, né? Por mais que eu vá
oferecer um auxílio para alguém e levar uma fraternidade, uma consolação a outra pessoa, mas ela é um caminho para mim. Ou seja, a cada atividade que eu me envolver em nome dessa reforma íntima, a cada atividade caridosa em que eu me dispuser a fazer, eu tenho que me avaliar o que foi que eu obtive de aprendizado com aquela situação. Como é que eu entrei e como é que eu saí. A lógica desse envolvimento é que ela sirva de instrumento para o meu aprimoramento. E quando a gente pensa nisso, a gente até se espanta, porque muitas vezes a gente se envolve em inúmeras atividades e nem sequer pensa, né? O que é que me trouxe aqui hoje? Né? O que é que me levou a fazer aquilo? A gente está, sim, olhando a necessidade daquele a quem a gente está se dedicando, mas a prática da caridade serve para que a gente avalie o nosso aproveitamento diante daquela circunstância. E nisso, o nosso querido Kardec dá um auxílio enorme para nós, para que a gente desmistifique aquela ideia de que o espírita já é evoluído, né? Porque pensa só, se eu estou num movimento de mudança, eu não posso ser evoluído. Porque o que eu vou mudar num ser evoluído? Né? Se mudança é autoiluminação, ou seja, iluminação pelas próprias forças, vou usar a linguagem evangélica, pelas próprias obras, não é assim que o Cristo falou para nós? Ora, para que eu preciso iluminar aquilo que já é luminoso? Então vocês percebem que tem que ter uma humildade muito grande para a gente seguir aquela recomendação do Santo Agostinho que está aqui no Livro dos Espíritos: conhece a você mesmo. E é preciso ter uma coragem enorme para que a gente possa olhar para dentro de nós e enxergar essas sombras. Porque se essa ideia de que o espírita não faz isso, essa ideia de que o espírita já é evoluído, ela é muito sedutora. Ela faz a gente olhar, não, eu não faço, o trânsito, eu não fico nervoso no trânsito. Com a política então, passo tranquilo. Discussão em família, estou fora. Nem será? Então acho que eu estou no planeta errado, né? Eu estou no lugar errado, porque se aqui é a escola onde se aprende todas essas virtudes, e eu já sei todas elas, se eu soubesse, eu já for um ser iluminado, para que eu vou fazer um movimento de iluminar o que já é iluminado? Né? Mas perceba que ao mesmo tempo em que chama a atenção para essa humildade, para essa coragem de olhar para dentro de nós, seguindo essa recomendação que está repetida no Santo Agostinho, que já é pré-cristã, né, de conhecer a você mesmo, tem aí uma ideia de carinho, uma ideia justamente de fraternidade para com esse movimento, com você mesmo. Não é uma guerra, porque muitas vezes, ainda mais na tribuna espírita, a gente ouve com frequência, né? Mas isso é muito difícil, mas isso aqui é só coisa para o Chico, isso aqui é difícil, né? Nós temos aí inúmeros, felizmente, exemplos desse caminho a seguir, mas é uma conquista diária. E a reforma íntima não tem uma regra rígida, né, em que vai servir para todo mundo. Não, cada um tem uma. Uns somos mais pacientes, uns somos mais tolerantes, precisamos trabalhar mais a paciência, o respeito, outros a tolerância, o carinho, enfim. Cada um de nós somos um universo à parte. E a reforma íntima, dependendo do que eu esteja buscando agora para mim, na minha vida, pode não servir para todos nós, ou pelo menos na mesma medida para todos nós, porque é natural, basta nos observarmos para saber que nós somos diferentes, né? Se eu já sou muito paciente, para que eu preciso trabalhar a paciência em mim?
né? Se eu já sou muito tolerante, para que eu preciso trabalhar a tolerância em mim? Nossa, se eu tenho uma capacidade incrível de respeitar o próximo que pensa diferente de mim, para que eu vou trabalhar o respeito? Percebe que tem uma ideia por trás que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que se vigiar. E como é que a gente enxerga, né? Porque se a gente já entende esse mecanismo, é preciso que a gente faça assim, poxa, deixa eu usar as situações que eu tenho ao meu dispor para enxergar em que escala que eu estou aí, né? Ou seja, se aqui eu estou na grande escola onde se aprende o amor em sentido amplo, o amor que a gente poderia aí dissecar em diversos outros sentimentos, qualidades morais, como respeito, né? Como tolerância, como paciência, né? Como é que eu faço para eu analisar com essa humildade, com essa coragem e identificar o que eu estou precisando, né? É simples, basta a gente olhar ao nosso redor. Porque se o trabalho divino, se o trabalho cristão é de cooperação entre nós, significa que as chances da gente identificar as oportunidades de trabalho, elas estão ao nosso redor. Então, quem que é o próximo, o mais próximo que convive com a gente? É a nossa família. Então vamos olhar para o meu convívio em família, mas agora o convite é diferente. Não é para olhar para o modo com que a minha família age comigo. Agora o convite é olhar como eu ajo e reajo no convívio com a minha família. Então, assim, começando essa análise, né? Lá no meu convívio, especialmente familiar, tem parentes meus que testam minha paciência? Pegou, né? Você vê? É isso mesmo. E talvez se a gente perguntar para ele, né? Nós testamos a paciência dele. Percebe como que é só uma mudança de... Nós estamos todos no mesmo plano? Mas isso é um convite que, além de humilde e corajoso, ele é amável comigo mesmo. Por quê? Porque eu já me coloco como colaborador da obra divina, como trabalhador da obra divina. E aí eu utilizo esse convívio com o meu semelhante como forma de instrumento para essa melhora minha. Então eu não vou mais sair daqui e aplicar esse evangelho nele para que ele mude, porque não é ele que está causando essa impaciência minha. É a minha dificuldade de aceitar essa diferença que está fazendo com que eu me impaciente com ele. A impaciência, percebam, não está lá, né? Está aqui. Mas essa reflexão, muitas vezes, faz a gente estagnar. Porque se a gente, no meio espírita principalmente, esse movimento de reforma íntima, ele é tratado como se fosse uma guerra, né? Ah, mas é isso aí mesmo, porque vocês já foram inimigos em tantas vidas. Meu, mas e o outro lado? É uma moeda. Se a responsabilidade, que é um lado da moeda, brilha forte e nós estamos juntos para fazer ajustes, mas o outro lado é que Deus me colocou onde eu posso evoluir, onde eu tenho condições de evoluir. Ou seja, é o lado da oportunidade. Sim, nós estamos juntos provavelmente porque em algum momento erramos, mas a maioria dos nossos convívios são construídos por vínculos de amor. A maioria daqueles que estão ao nosso lado são vínculos construídos por amor. Ou seja, nós temos aqui a ferramenta necessária, nós temos aqui o instrumento necessário e nós temos o ambiente necessário, que são aqueles próximos nossos que vão servindo de instrumento para nos auxiliar. Agora está faltando o quê?
Está faltando, já que nós temos essa vontade, está faltando a nossa atitude. E, principalmente, é ter a consciência de que esse movimento, ele é renovável dia após dia. Hoje eu vou tentar fazer isso, hoje eu vou tentar fazer aquilo. Eu não vou acertar todas as vezes. Não adianta eu ser cruel comigo mesmo e sair daqui e falar assim, de hoje em diante, olha, eu não me impaciento mais com ninguém, eu vou tolerar todo mundo, nossa, você é uma pessoa super respeitosa, você vai criar a ideia. Mas é preciso começar a trabalhar para isso, né? E a gente não vai acertar, só acertar, né? Essa é a grande, acho que é a grande chave que esse momento atual nos faz ligar de novo, porque todo esse mecanismo de reforma, de mudança, ele foi pensado divinamente, pensado por Deus para ser feito justamente naquele convívio mais próximo. E onde é que a gente convive mais próximo? É no nosso núcleo familiar. E agora, com essa situação que a gente está se esperneando, achando que é a pior do mundo, ela fez o que com a gente? Juntou tudo de novo, né? Por quê? Porque a gente está usando as tecnologias que são ótimas, essa aqui é uma delas, para a gente se aproximar de quem está longe, né? Aqui eu posso falar com uma pessoa aqui que está lá nos Estados Unidos, mas eu estou distante de quem está perto. Eu não estou enxergando quem está ali, tomando café da manhã comigo. E o trabalho para que eu consiga enxergar as grandes ou as melhores oportunidades para essa reforma íntima que eu quero fazer, com certeza não está lá. Não está nesse convívio com aquele que está lá longe. Até porque aqui a gente pode escolher, né? A gente pode escolher conviver com aqueles que pensam exatamente igual a nós. Tal como acontece aqui no centro. Aqui no centro vai ser um ambiente de extrema paz. Quase que em 100% dos casos. Por quê? Vem todo mundo com o pensamento dirigido e com o propósito no mesmo campo de vibração. É justamente onde a gente encontra as polaridades distintas é que a gente vai identificar o quanto que nós estamos conseguindo ser paciente, tolerante, respeitoso, né? Mas aí a ideia é justamente com que a gente aproveite esse momento de hoje e repense nesse movimento de reforma. Não é uma guerra comigo mesmo, muito pelo contrário. É uma oportunidade. Eu não vou me punir a cada vez que eu não conseguir ser paciente do jeito que eu queria quando eu acordei hoje. Não vou, vai ter dias que eu vou errar. Mas qual que é a maravilha que a natureza nos ensina todos os dias? Amanhã começa de novo, né? Amanhã começa de novo, né? É muito melhor, é um horizonte muito mais luminoso eu olhar para frente e ver que eu tenho uma eternidade ainda para fazer, do que eu olhar para trás e ainda que admita que eu tenha milênios de erros para trás. O que são milênios para trás se eu tenho uma eternidade pela frente? Então percebe que muda o nosso campo, a gente identifica, a gente continua usando as ferramentas do conhecer a nós mesmos, a gente continua identificando, e não adianta a gente sair daqui todo felizinho achando, nossa, a hora que eu chegar em casa, aquele meu parente que é aquela pedrinha no meu sapato, nossa, vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido, né? Mas a gente vai ter a condição de trabalhar para fazer a parte que está ao nosso alcance, que é a nossa, né? Se eu não consigo te olhar nos olhos, tamanha dificuldade de relacionamento entre nós, eu vou começar a tentar te olhar nos olhos. E eu vou conseguir. Mas e se ele não corresponder? Mas aí é a parte dele. Não tem melhor maneira da gente levar esse evangelho para frente, adiante, divulgá-lo, do que na prática, né? Do que na prática. Então, mas para isso a gente precisa entender que não vai ser como um passe de mágicas. Nós não vamos sair daqui e tudo vai estar resolvido. Nós vamos ter que trabalhar.
Não sei se eu já usei aquele exemplo da maratona para vocês aqui, é interessantíssimo e cabe perfeitamente. Tem uma prova de atletismo que chama-se maratona, é uma prova de longa distância, ela tem 42 quilômetros e, se eu não me engano, é 400 metros, mas enfim, 42 quilômetros para a gente ter uma ideia. A comparação é a seguinte: se nós quiséssemos hoje correr uma prova de maratona, bastaria a gente vestir uma roupa adequada e sair daqui agora para correr 42 quilômetros. 42 quilômetros está mais longe do que da minha casa. Não dá, né? Não vai dar. Mas se a gente fizer uma prece muito firme, e agora aqui eu já estou começando a entrar no campo de como a gente vai usar a nossa fé nesse trabalho de mudança íntima, de reforma íntima. Se eu orar fervorosamente, eu vou conseguir correr 42 quilômetros? Não vou, não adianta. Posso pôr o melhor tênis que tiver, eu não vou. Por quê? Porque eu estou querendo colher aquilo que eu não plantei, eu não treinei, eu não me esforcei para aquilo. Qual é a lógica disso? Eu preciso correr, se eu consigo correr 2 quilômetros hoje, e eu quero correr uma maratona de 42, falta 40. Eu já sei o quanto falta, eu já sei para onde eu quero ir, agora eu preciso usar essa minha capacidade, essa minha fé, para que eu possa tomar os caminhos que me permitam eu me preparar para aquilo. Mas quem vai me preparar para aquilo sou eu. É o meu esforço que vai. Percebe? A cada um será dado segundo as suas obras. E no nosso campo moral, espiritual, é idêntico. Não adianta eu olhar e falar: nossa, eu preciso mesmo ser mais paciente, ser mais tolerante, e eu não começar a fazer essa mudança. Mas o mais importante é eu ter a consciência de que eu não vou conseguir mudar como um passe de mágica, ou seja, é um movimento que eu vou trabalhando dia após dia, dia após dia. Haverá pontos em que eu não vou conseguir correr perto dos 42 quilômetros, sim, vou ter que recuar, treinar mais um pouco, refazer as minhas propostas, repactuar aqui os caminhos que eu estou seguindo ou os esforços que eu estou colocando a serviço desse trabalho. Na nossa reforma íntima, igualzinho. E a orientação do Kardec, essa eu acho que é fundamental para que a gente se posicione e entenda isso de uma vez. A sugestão do Kardec, a orientação do Kardec sobre o que é ou como é que se caracteriza um verdadeiro cristão. Porque quando a gente fala de verdadeiro cristão, e eu estou falando isso porque o movimento de reforma íntima não é justamente a busca por um cristão melhor, né? Então eu preciso entender o que é que eu estou almejando, né? Quando a gente fala em cristão, em um bom espírita, a gente pensa num ser já evoluído. A gente pensa num ser que já tem a capacidade de demonstrar muitas qualidades já adquiridas. E olha o Kardec quando vem comentar os caracteres do homem de bem, aqui no nosso Evangelho, ele vem dizer o seguinte: o que qualifica um verdadeiro espírita ou um verdadeiro cristão não é as qualidades que ele já alcançou, é o esforço que ele faz para conter as suas más inclinações. É o esforço. Então, quando a gente olha para nós e identifica que eu ainda estou me esforçando para ser paciente, caridoso, respeitoso, eu sou um cristão em trabalho. Não adianta eu ficar olhando um cristão como sendo aquele que já alcançou. Aquele que já alcançou, ele já percorreu esse caminho. Mas quando eu olhar para mim e identificar que eu estou tendo dificuldades e estou me esforçando para recomeçar de novo, é justamente aí que eu vou, com a consciência tranquila, agradecer ao Pai dizendo: sim,
eu estou no caminho certo, porque um verdadeiro cristão é aquele que se esforça para conseguir. É aquele que se esforça diariamente para lutar contra as suas próprias más inclinações. E não tenho dúvida, vai dar certo. Seguramente. Essas qualidades morais que a gente vai adquirindo em nós, espírito, nos acompanham. Quando a gente deixar esse corpo aqui. Nos acompanham. E é essa a grande bagagem que a gente tem que fazer. E nesse momento, onde a gente está, onde Deus está fazendo assim, deixa eu colocar vocês de volta no núcleo familiar, que é onde eu coloquei para vocês evoluírem, né? Porque quando a gente usa muito isso aqui, é como se a gente estivesse em casa, mas olhando para fora, né? E de repente ele fez assim, ó, opa, pera lá, vamos voltar todo mundo de novo. E às vezes a gente fica louco para voltar tudo ao normal, e é óbvio que na questão sanitária a gente quer logo que termine essa questão da contaminação ou das incertezas de tratamento, sim. Mas e aí? Nós vamos virar as costas de novo para a família? Não vai dar, né? Porque senão a sabedoria divina vai fazer o que conosco? Vai fazer juntar de novo. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente vê uma reforma íntima muito mais possível, né? Sem ataque comigo mesmo, porque eu não consegui ainda ser paciente, ser tolerante, ser respeitoso, é porque eu não sou mesmo. Eu estou aqui para aprender a ser. Então, muda e enxerga em nós mesmos, a cada dia que eu me esforço para andar um pouquinho assim que seja nessa caminhada de mudança, é um dia de um bom cristão trabalhando para ser cristão. Eu não preciso necessariamente conseguir correr de cara os 42 quilômetros, não. Mas eu vou começar correndo o que eu já consigo e me esforçando para aumentar esse meu limite. É nisso, é aí que a gente vê um cristão trabalhando, é aí que a gente vê um segmento, uma doutrina religiosa trabalhando, atuando para nos esclarecer, né? Para nos esclarecer, para nos mostrar as verdades, ou seja, as verdades de que a gente só vai colher o que a gente planta. E como o próprio mestre disse para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica muito mais leve trabalhar nesse dia a dia, ainda que eu tenha dias difíceis, sim. Situações difíceis, sim. Muitas vezes eu vou ter que dar um passo atrás para depois dar outro adiante, sim. Mas fica muito mais fácil identificar que todo esse movimento é de um cristão trabalhando. É de um cristão trabalhando. O cristão é exatamente aquele que se esforça. Não foi à toa que o Kardec colocou essa orientação para nós. Porque é pelo esforço que a gente se caracteriza como cristãos. É pelo esforço. E eu sinceramente espero que essas poucas palavras, olha, eu já avancei a hora, agora que vocês não me chamam de novo mesmo, né? Já avancei a hora pela segunda vez, mas eu sinceramente espero que essas palavras, essas reflexões possam falar fundo para nós, para que a gente possa pensar nesse movimento como muito mais possível, né? Não adianta a gente ficar perdendo tempo achando que eu queria já ter toda a paciência do mundo, já ter toda a tolerância do mundo, já ter conquistado esse amor. Se a gente já soubesse de tudo isso, a gente não precisava estar matriculado, a gente só se matricula na escola quando a gente precisa aprender. Nós estamos na escola onde se aprende a amar, né? E por informação adicional, dos espíritos que estão aptos a encarnar na Terra, os de fato encarnados, se eu não me engano, são 1/4. Ou seja, tem outros 3 disputando a vaga nesse corpo aí. Então vamos aproveitar, vamos fazer essa vaga valer, porque tem muita gente trabalhando, querendo essa vaguinha que muitas vezes a gente cruza os braços e deixa passar, né? Então, voltando aqui, essas reflexões possam nos auxiliar, que a gente possa começar essa semana pensando muito, sentindo muito e agindo mais ainda, né? E se perdoando a cada erro, né? E reabastecendo cada vez mais as nossas energias a cada dia que passa. E eu agradeço muito a casa pelo convite, a vocês pela paciência. Que Jesus então nos abençoe e nos ilumine.
a todos. Muito obrigado.